tá ficando mais evidente pra todo mundo que o protagonista não é normal e que ele é muito forte. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre o segundo episódio da segunda temporada do anime de Solo Leveling, e que assim, foi mais um episódio impressionante que mostrou como o protagonista é muito forte e que mais pessoas agora estão cientes da sua força. E isso vai ter um foco nos próximos episódios e que vai ser bem interessante e que vai agitar o mundo inteiro. E bom, nesse episódio tivemos um conflito que foi iniciado entre o grupo do protagonista e os elfos que apareceram ali na frente deles. E isso vai ser uma coisa bem interessante de comentar, junto de outros eventos importantes que vão aparecer nesse anime. E bom, antes que eu comece a falar sobre esse episódio, já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja do anime de Solo Leveling ou de outros animes. E bom, nesse começo de episódio, já tivemos uma grande surpresa, porque não bastou o protagonista derrotar aquele grupo de ursos com seu exército, não, agora esses ursos também fazem parte do exército do protagonista, incluindo o líder dos ursos. Então você vê que o exército das sombras do protagonista tá ficando muito mais forte e vai ficar mais forte daqui pra frente. E bom, agora indo um pouco para o lado de fora, esse cara que quer matar o protagonista, ele quer saber do porquê ele está aí, porque ele não faz parte da guilda dos tigres brancos, e ele quer saber do porquê ele está nessa raid. E esse cara que conhece o protagonista, ele fala para ele que o protagonista ele é só um conhecido, só que não foi uma coisa que colou com ele e no final ele acabou fazendo isso aí, porque ele não está convencido de que ele é apenas um conhecido, e que no final acarretou numa possível treta entre caçadores de rank S com o presidente da guilda dos tigres brancos. E na hora que todo mundo viu que os dois iam brigar, já pensaram que ia dar merda, porque dois rank S lutando no local poderia causar um grande estrago, e que no final não teve luta por conta desse rank A, acabou parando os dois ali no último momento em que eles acabaram hesitando, e que no final esse rank A acaba falando para esse cara que ele reavaliou o protagonista e que constou que ele é um rank E, então não tem por que insistir nisso. E ele também comenta sobre o caso do irmão dele, que ele morreu para os monstros da dungeon, só que é uma coisa que não convence esse cara, só que na verdade ele só quer matar o protagonista e o Dinho, ele não está nem aí se eles mataram o irmão dele ou não, ele só quer matar os dois, e por isso que ele queria ir atrás do protagonista, só que no final ele teve que ir embora. Mas não se preocupa que ele vai voltar, mais à frente ele vai voltar e vai acabar tendo uma surpresa, porque temos eventos aí nessa temporada que acabam surpreendendo todo mundo, inclusive o protagonista futuramente, que envolve o protagonista e esse cara aí que vai ter uma grande surpresa quando voltar para o seu local. Mas enquanto isso, voltamos para dentro da dungeon e vamos na perspectiva desse cara aí, desse cara de rank A, que acabou tendo uma grande surpresa quando viu vários ursos mortos e não tá acreditando que o outro grupo fez, o grupo que ele deixou para trás fez isso. Ele acredita que foram os elfos de gelo que mataram esses ursos, só que ele teve uma outra surpresa logo depois que ele encontrou o restante do seu grupo bem aquecido e com equipamentos e suprimentos, e é uma coisa que ele não acreditou, porque ele estava no grupo mais forte teoricamente e no final ele foi aniquilado com exceção dele, enquanto esse grupo está de boa. E que assim, desde o final do episódio passado, você sabia que esse cara não está bem da cabeça, porque ele está agoniado e ele não quer aceitar o que aconteceu com o seu grupo, e que no final ele acabou culpando o outro grupo pelo seu grupo ter morrido para os elfos de gelo, porque ele falou que eles não tinham equipamentos e nem suprimentos para ficarem vivos, e ele acha que é por isso que essa rank B decidiu ficar com eles, e ele fica culpando o protagonista, e que logo depois ele foi para cima do grupo, só que no final foi parado pelo protagonista, acabou jogando ele para longe e resolvendo o problema por um certo momento. E bom, o protagonista, ele acabou tendo que lidar com uma outra questão, porque os elfos de gelo seguiram esse cara de rank A de forma escondida, e que eles só foram percebidos por conta da habilidade do protagonista, e que como eu disse antes, esse cara que apareceu no final do primeiro episódio é o líder dos elfos, e que é o cara que tem que ser derrotado para eles poderem ir embora para casa. E bom, durante essa parte, temos algumas coisas bem interessantes durante a conversa deles, porque o protagonista, ele começa a falar com o líder dos elfos de gelo e do nada começa a falar a linguagem dele, e que é uma coisa que o seu grupo estranhou e que deve ser uma ajuda do sistema. E bom, esse cara acabou falando que o restante dos elfos se surpreendeu com o protagonista e que agora todos querem lutar contra ele, e que no final um já foi embora porque o protagonista acabou matando esse cara aí, e que agora começou um x1 contra o líder dos elfos de gelo, e que ele já percebeu que o líder é muito forte, e que logo depois esse cara acaba perguntando para o protagonista do porquê ele está fingindo ser humano, porque ele comenta que os elfos de gelo, eles ouvem uma voz falando para eles matarem humanos, só que eles não ouvem uma voz falando para matar o protagonista, então quer dizer que para eles o protagonista não é um humano, e que por isso ele acaba fazendo uma proposta para o protagonista de entregar o seu grupo em troca deles deixarem ele em paz, até porque para eles ele não é um humano. Só que logo depois aconteceu uma coisa estranha que o protagonista também não entendeu, porque ele acaba perguntando para eles do porquê eles lutam, só que logo depois voltou para a frase inicial deles, quando o chefe dos elfos pede para ele entregar o seu grupo, e
que foi uma coisa bem estranha e que no final o protagonista acabou recusando a proposta dele. E que assim, esse cara queria intimidar o protagonista falando sobre o número de pessoas, e o número de elfos que tem no local. E que ele ficou falando que o grupo dele é bem maior. Só que ele não esperava que acontecesse isso aí, que o protagonista tivesse um grupo também, só que um grupo de cavaleiros e ursos agora também que ele tem no seu exército. Então assim, foi uma coisa bem surpreendente e que ninguém tava esperando isso. E que logo depois começou uma batalha bem acirrada entre os dois exércitos. Só que obviamente o grupo do protagonista é bem mais forte, que o grupo dos elfos, com exceção do líder dos elfos, que se mostra muito forte e até o protagonista admite que ele é muito forte e que mesmo com Ygritte não seria uma luta fácil. E você vê que esse elfo é muito forte porque o protagonista está tendo problemas com ele também. Na verdade, não está sofrendo com ele, mas também não está conseguindo infligir um ataque nele. E que mostra que está sendo uma luta muito difícil mesmo com a ajuda do seu exército. E que no final temos essa parte em que esse elfo vai pra cima dele, enquanto esse Rank A aparece por trás e tenta atacar o protagonista. Só que no final esse elfo acaba tendo uma surpresa com um novo soldado do protagonista. E que teve uma explicação, porque logo depois foi mostrado que antes que os dois atacassem o protagonista, o Ygritte acabou matando esse cara de Rank A. E que no final o protagonista trouxe ele para o seu exército e acabou ficando desse jeito. E bom, ele se mostra um soldado bem forte, até porque ele é um cara de Rank A. Então ele realmente deveria ser um soldado bem forte. Só que ele é um soldado bem doido mesmo, porque parece que ele não tem muita cabeça assim. Ele obedece o protagonista, só que ele parece bem doido. E bom, com o grupo do protagonista vindo essas lutas, essa garota de Rank A acaba perguntando se as batalhas são sempre assim. E que a Rank B acabou respondendo que se fosse assim, ela não viraria caçadora, porque esse tipo de batalha é muito insana e é muito risco para eles também. E que logo depois mostra que esse elfo não só tem que lidar com o protagonista, mas também com o Ygritte e o Iron também, esse novo soldado do protagonista. Então assim, ele tem 3 caras muito fortes lutando contra ele, e que se mostra uma luta bem complicada ainda, porque esse cara é muito forte, tanto que o protagonista ele tenta infligir um ataque nele, só que ele acaba acertando por pouco. E bom, agora só restou o líder dos elfos, porque o restante do exército dele foi derrotado, mostrando que o exército do protagonista era muito mais forte. Só que essa batalha tá bem complicada, porque o líder é bem mais forte, e o líder dos elfos é bem mais forte, e tá se mostrando uma batalha bem complicada. Só que acabou chegando a hora de derrotar ele, porque logo depois o protagonista acabou jogando uma daga em direção a ele, e que ele acabou desviando. Só que ele acabou usando sua habilidade para essa daga ir com tudo em direção a esse elfo, e que no final ele acabou tendo sua arma destruída. Só que isso foi uma mera distração para que o Iron agarrasse ele e ele fosse atacado pelos magos, e que no final o protagonista acabou aparecendo e atacando esse elfo, e meio que dando um debuff nele, fazendo com que as condições deles ficassem piores, e que no final o Iron acabou com ele, e agora completando finalmente essa missão do Portal Vermelho. Só tem aquela questão que eu falei antes, que o Iron parece meio doidão, porque ele tá bem descontrolado e não para de dar uma marretada nesse elfo que já está morto. Ele ouve o protagonista, mas é meio doido mesmo. E bom, após algumas horas para o pessoal fora do portal e praticamente uma semana para o pessoal que estava dentro do portal, eles finalmente podem voltar para casa. E que no final o chefe da guilda dos Tigres Brancos acabou vendo o pessoal sair do portal. Só que não são as pessoas que ele esperava que voltassem, porque ele esperava que o Rank A e os Rank Bs voltassem de volta vivos. Só que no final foram os de rank mais baixos e uma Rank B que voltaram com vida, e mostra esses dois caras felizes pelo protagonista ter voltado. Só que esse presidente não está acreditando no que está acontecendo, porque ele esperava que os ranks mais altos voltassem com vida, tanto que agora ele quer falar com o protagonista para saber o que aconteceu nessa dungeon. Só que o protagonista não está com conversa, ele não está querendo falar disso agora, ele só quer voltar para casa e deixar essa garota na casa dela. E que foi uma grande surpresa para esse cara, porque ele meio que ameaçou, ele meio que deu uma ordem para o protagonista falar para ele, e que no final esse cara tentou botar medo no protagonista, porque ele quer saber do restante do grupo que não voltou com vida. Só que o protagonista, ele também fala que ele foi responsável por 2 voltarem com vida, e que esse cara deveria ser grato por isso, e que no final esse cara acabou deixando passar de lado e deixando o protagonista ir embora. Só que só nessa parte ele percebeu que o protagonista não é um Rank A, não é um Rank A normal, ele é um cara diferenciado e bem mais forte, até porque ele tentou botar medo no protagonista e o protagonista parece que botou mais medo do que ele. Então ele percebe que o protagonista não é um Rank A, ele é um cara bem mais forte, até mais que Rank A, e que essa parte vai ser uma outra parte que vamos ver mais à frente, e que deve ser mostrado lá no 4º ou no 5º episódio. Essa parte deve ser mostrada com certeza, e que vai ser uma coisa bem interessante e que vai agitar o mundo dos caçadores, e que no final esse chefe acabou pedindo desculpa para o protagonista e deixando ele ir embora por hora. E bom, ele perguntou para essa garota de Rank B do porquê o protagonista não parecer tão sociável, e que ela acabou falando que ele ficou desse jeito após ter derrotado o chefe, e que assim, temos duas explicações do porquê isso, temos duas partes que podem
pode explicar muito bem do porquê ele ter ficado de mau humor desse jeito. E bom, esse segundo episódio só confirmou o que eu falei no primeiro episódio, porque aparentemente essa garota está gostando do protagonista mesmo, porque após ele deixar ela na casa dela, a atitude dela com ele parece diferente, e vai ser uma coisa bem interessante e triste para ela futuramente, porque quem sabe sobre o material original sabe o que acontece, e que no final desse episódio temos uma situação engraçada envolvendo ela. Mas o importante dessa parte é que o protagonista, ele conseguiu a adaga do líder dos Elfos de Gelo, só que não era só isso que ele queria, na verdade, ele queria o líder dos Elfos de Gelo para o seu exército, só que foi uma coisa que ele não conseguiu, porque aparentemente aquele elfo era muito mais forte, e por isso que ele devia estar de mau humor mesmo. Só que também tem uma outra coisa que deve ter influenciado isso, que é a terceira vez que o protagonista, ele tem que matar um humano, porque a primeira vez foi aquele grupo lá que tentou matar ele e o Dinho, a segunda vez foi aquele assassino que estava atrás dele, e essa foi a terceira vez que ele matou um humano. Ele lembrando que cada vez que ele mata um humano, ele meio que perde uma parte da sua alma, ele meio que corrompe mais ainda. Então esse pode ser mais motivo dele ter ficado de mau humor após ter derrotado o chefe e saído daquele local. E que vai ser bem interessante ver o protagonista lidando com essa situação daqui pra frente, porque a cada vez que ele matar um humano, ele vai acabar ficando diferente. E vai ser bem interessante ver como ele vai lidar com isso. E bom, logo depois, temos a parte final do episódio, que foi mais engraçada do que qualquer coisa. Porque no final, temos essa parte do Dinho indo buscar o protagonista para mais uma missão, para fazer mais uma missão daquelas raids lá que eles elaboraram, daquele conjunto de raids que eles estão fazendo, para o Dinho ter a sua licença de mestre de guildas, e o protagonista também atingir seu objetivo, e que eles também acabaram buscando essa garota. E que assim, essa parte foi uma baita confusão para o Dinho, porque essa garota parece realmente íntima do protagonista, parece que ela é uma chegada do protagonista, tanto que ela está conversando com ele de outra forma agora, parece que eles são mais íntimos agora. Isso realmente pareceu para o Dinho, porque logo depois rolou o baita mal entendido, porque eles ficam conversando sobre a raid anterior, sobre o Portal Vermelho, só que o Dinho não sabe sobre o Portal Vermelho, não sabe que eles ficaram a noite toda fora por conta daquele Portal Vermelho, e eles ficam falando sobre eles terem ficado fora, e ela não ter dormido por muito tempo, e que o Dinho fica pensando em uma outra coisa, de que na verdade o protagonista está com ela e que eles ficaram juntos a noite toda. Então ele está pensando em outra coisa, só que não é o caso. E que no final ele acaba falando para o protagonista que ela é de menor. Só que o protagonista não está entendendo o que o Jin está querendo dizer e fala para ele, e daí? E daí que ela é de menor? E que foi uma coisa que acabou chocando o Dinho e finalizando o episódio. E bom, esse episódio foi mais uma demonstração de força do protagonista, mostrando como ele está muito mais forte, inclusive o seu exército das sombras, que pode ficar muito mais forte, não se limita só àqueles soldados, mas sim a todo tipo de monstro que ele conseguir recrutar, e que vai ser uma coisa bem interessante daqui pra frente, porque o protagonista, ele pode aumentar seu exército, ele mesmo vai ficar bem mais forte, que é uma coisa que está acontecendo e vai continuar acontecendo constantemente, inclusive nos próximos episódios, em que vamos ter arcos bem interessantes, e que vai ser mais um teste para a força do protagonista, e mostrar que na verdade ele está bem mais forte do que antes, porque agora o protagonista ele vai voltar para o castelo demoníaco nos próximos episódios, e que assim, quando ele foi pela primeira vez, ele era bem forte, só que ele não conseguia lutar direito contra os demônios daquele local. Só que agora ele está muito mais forte e está com seu exército também. Então agora a situação vai ser diferente e vai ser bem interessante ver o que ele vai fazer no castelo demoníaco agora. E bom, nos próximos episódios também vamos ter outros elementos bem interessantes sendo trabalhados, porque vamos ter um foco nesses dois caras, nesse cara que quer matar o protagonista, nesse outro cara que aparece na opening, e que é um cara que tem envolvimento com o protagonista, e que quando vocês ouvirem falar dele, quando falarem mais sobre ele e descobrir quem ele é, vai ser bem interessante, porque vocês vão querer saber o que vai acontecer quando ele encontrar o protagonista, e que devemos ter futuramente, e que vai ser bem interessante quando acontecer. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, e o que vocês esperam daqui pra frente. Comente aqui abaixo nos comentários, e também já deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, e falou!